Salve minha gente, sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura dos Salmos. Lembra, se você está comigo, por favor, assiste o vídeo até o final, deixe o seu like, inscreva-se aqui embaixo no canal e vamos começar a leitura. Salmo 78. Sem memória não há fidelidade. Povo meu, escuta a minha instrução, dá ouvidos às palavras da minha boca. Vou abrir minha boca em parábolas, vou expor enigmas do passado. O que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o esconderemos aos filhos deles. Nós o contaremos à geração futura. Os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que realizou, porque ele estabeleceu uma norma para Jacó e deu uma lei para Israel. Ordenou aos nossos pais que as transmitissem aos seus filhos, para que a geração seguinte as conhecesse, os filhos que iriam nascer. Que se levantem e as contem a seus filhos, para que ponham em Deus a sua confiança. Não se esqueçam dos feitos de Deus e observem os seus mandamentos, para que não sejam como seus pais, uma geração desobediente e rebelde, geração de coração inconstante, que não tem espírito fiel a Deus. Os filhos de Efraim, arqueiros equipados, voltaram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus, recusaram seguir a sua lei. Esqueceram os grandes feitos dele e as maravilhas que lhes mostrara, quando realizou a maravilha diante de seus pais na terra do Egito, no campo de Tanis. Ele dividiu o mar e os fez atravessar, barrando as águas como num dique. De dia os guiou com a nuvem e de noite com a luz de um fogo. Fendeu a rocha no deserto e lhes deu a beber águas abundantes. Da pedra fez brotar torrentes, e as águas desceram como rios. Mas continuaram pecando contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Tentaram a Deus em seus corações, pedindo comida conforme seu próprio gosto. E falaram contra Deus. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Então ele feriu a rocha, a água brotou e as torrentes transbordaram. Acaso poderá também nos dar pão ou fornecer carne a seu povo? Ouvindo isso, o Senhor se enfureceu. Um fogo acendeu-se contra Jacó e a ira se ergueu contra Israel, porque eles não tinham fé em Deus, nem confiavam no auxílio dele. Entretanto, ele ordenou as altas nuvens, e abriu as comportas do céu. Fez chover sobre eles o maná, deu-lhes um trigo do céu. O homem comeu pão dos anjos. Deus mandou-lhes provisões em fartura. Fez soprar no céu o vento leste, e com o seu poder trouxe o vento sul. Sobre eles fez chover carne como pó, aves numerosas como a areia do mar, fazendo-as cair no meio do acampamento ao redor de suas tendas. Eles comeram e ficaram saciados, pois ele os atendeu conforme queriam. Mas não haviam satisfeito o apetite, tinham ainda a comida na boca quando a ira de Deus contra eles se ergueu. Ele massacrou os mais fortes e prostrou a juventude de Israel. Apesar disso, continuaram a pecar e não tinham fé nas maravilhas dele. Consumiu-lhes os dias num sopro e seus anos num momento. Quando os matava, então os buscavam, madrugando para voltar-se para Deus. Recordavam que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Eles o adulavam com a boca, mas com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero com Deus, não eram fiéis à sua aliança. Ele, porém, compassivo, perdoava as faltas e não os destruía. Reprimia sua ira muitas vezes e não despertava todo o seu furor. Lembrava-se de que eles eram apenas carne, um vento que se vai para nunca mais voltar. Quantas vezes o afrontaram no deserto e o ofenderam em lugares solitários. Voltaram a tentar a Deus, a irritar o Santo de Israel. Não se lembravam de sua mão, que um dia os resgatou da opressão. Quando operou seus sinais no Egito, os seus prodígios no campo de Tanis.
quando transformou em sangue seus canais e suas torrentes, privando-os de beber, quando lhes mandou moscas que os devoraram e rãs que os devastaram, quando entregou às larvas suas colheitas e seu trabalho aos gafanhotos, quando destruiu sua vinha com granizo e seus sicômoros com geada, quando abandonou seu gado à saraiva e aos relâmpagos o seu banho, quando lançou contra eles o fogo de sua ira, cólera, furor e aflição, anjos portadores de desgraças. Ele deu livre curso à sua ira, não mais os preservou da morte, mas à peste entregou suas vidas. Quando feriu todo o primogênito no Egito, as primícias da raça nas tendas de Cã, fez seu povo partir como rebanho. Eita, Bíblia, caiu. E como ovelhas conduziu-os pelo deserto. Guiou-os com segurança, sem alarme, enquanto o mar cobria seus inimigos. Introduziu-os pelas fronteiras santas, até a montanha que sua direita conquistara. Expulsou da frente deles as nações e designou por sorte uma herança para eles, colocando em suas tendas as tribos de Israel. Ainda assim tentavam e afrontavam o Deus Altíssimo, recusando guardar seus preceitos. Desviaram-se, traíam como seus pais, voltavam atrás como arco infiel. Com seus lugares altos o indignavam e o enciumavam com seus ídolos. Deus ouviu e ficou enfurecido, e rejeitou Israel completamente. Abandonou sua moradia em Silo, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou seus valentes ao cativeiro e seu esplendor à mão do opressor. Abandonou seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. Seus jovens foram devorados pelo fogo, e suas virgens não tiveram canto de núpcias. Seus sacerdotes caíram sob a espada, e suas viúvas não entoaram lamentações. E o Senhor acordou como alguém que dormia, como valente embriagado pelo vinho. Feriu seus opressores pelas costas e para sempre os entregou à vergonha. Rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, seu preferido. Construiu seu santuário como o céu e o firmou para sempre com uma terra. Escolheu Davi seu servo e o tirou do aprisco das ovelhas. Da companhia das ovelhas o tirou para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou de coração íntegro e os conduziu com mão inteligente. Salmo 79. A honra de Deus está em jogo. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu templo santo, reduziram Jerusalém às ruínas. Deram os cadáveres dos seus servos como alimento às aves do céu e a carne dos teus fiéis às feras da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém e ninguém o enterrava. Nós nos tornamos ultraje para os nossos vizinhos, divertimento e zombaria para aqueles que nos cercam. Até quando, Senhor? Ficarás irado até o fim? Teu ciúme vai arder como fogo? Derrama o teu furor sobre essas nações que não te reconhecem, sobre esses reinos que não invocam o teu nome. Eles devoraram Jacó e devastaram a sua moradia. Não recordes contra nós as faltas de nossos antepassados. Que tua compaixão venha logo até nós, pois estamos muito enfraquecidos. Socorre-nos, ó Deus, Salvador nosso, pela honra do teu nome. Liberta e perdoa os nossos pecados por causa do teu nome, porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Que diante dos nossos olhos as nações reconheçam a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido do cativo. Com teu braço poderoso salva os condenados à morte, e aos nossos vizinhos devolve 7 vezes a afronta com que te afrontaram, Senhor. Quanto a nós, o teu povo, ovelhas do teu rebanho, nós te celebramos para sempre, e de geração em geração vamos proclamar o teu louvor. Muito bem, obrigado a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. O primeiro salmo que a gente leu hoje é um pouco mais comprido, Salmo 78, né? Então, o vídeo foi de menos salmos, mas não tão
longo como os anteriores, tá bom? Agradeço a você que acompanhou até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal, faça o seu comentário e a gente se vê no vídeo de amanhã. Um grande abraço, tchau, tchau.